Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou resolver neste vídeo uma questão relativamente à continuidade de uma função, isto relativamente ao 12º ano. O desafio é o seguinte: sabendo que f de x é uma função contínua em todo o seu domínio, e a e b são então números reais, determina a e determina b. Quer dizer, temos aqui a função f de x definida por ramos. Temos aqui um ramo que trata os valores x inferiores a zero e é dado então por a mais o ln de menos 2x mais 1 sobre x. Temos aqui a imagem exatamente do objeto zero. Quando x é zero, o y, quer dizer, o f de zero é exatamente igual a b. E depois temos aqui o ramo que trata os valores x positivos, que é dado então por 1 menos L levantado a x a dividir exatamente por AX. Bem, como é que a gente pode atacar exatamente este tipo de questões? Se me dizem que a função é contínua em todo o seu domínio, quer dizer, se ela é contínua em todo o seu domínio, então eu posso dizer que f de x é contínua em x igual a zero. Quer dizer, se ela é contínua no seu domínio todo, há de ser contínua em x igual a zero. E é a questão aqui desta mudança de ramo que me vai permitir determinar o meu A e B. Porque se f, isto é mesmo para registrar, se f de x é contínua em x igual a zero, se isto é verdade, e é porque nos é dito, então vamos à definição de continuidade num ponto. Uma função só é contínua num ponto se o limite, quando x tende para zero da função f, neste caso da função f, for exatamente igual ao f de zero. Okay? Se isto acontecer, se o limite de f de x quando x tende para zero for igual à imagem do objeto zero, ou seja, ao f de zero, a função é contínua e a gente sabe que é. Esta definição pode-se ainda desdobrar porque o limite de uma função num ponto só existe se o limite quando x tende para zero menos da função f, né, for exatamente igual ao limite de f de x quando x tende para zero mais. Quer dizer, e depois como limite ainda terá que ser igual ao f de zero. Ok, nós vamos partir aqui desta noção de continuidade num ponto para determinarmos então o A e o B. O que devemos fazer é então calcular esses limites. Quer dizer, vou calcular aqui o limite quando x tende para zero menos, vou calcular o limite quando x tende para zero mais, vou calcular aqui o f de zero e depois igualo tudo. Então vou calcular aqui em primeiro lugar o limite quando x tende aqui, por exemplo, para zero menos. E quando tende para zero menos, quer dizer que eu vou fazer uma aproximação a zero, mas por valores inferiores a zero. Daí usarei então este ramo que trata os valores x inferiores a zero. Então terei aqui a mais o ln de menos 2x mais 1. Isto então a dividir por x. Atenção que o a não está a dividir por x. E como o a não está a dividir por x, quer dizer, eu parto já isto em dois limites. E fica aqui o limite quando x tende para zero menos de a. Quer dizer, separa aqui o limite pela soma. Este limite quando x tende para zero de a, visto que a é um número real, é uma constante, há de dar exatamente igual a a, mais o limite quando x tende para zero menos. E fica aqui exatamente com ln de menos 2x mais 1 sobre x. E agora eu vejo se isto dá ou não indeterminação. Quer dizer, substituindo aqui o x por 0, menos 2 vezes 0 dá 0, ln de 1 é 0, ok, está 0 sobre 0, é uma indeterminação. Olhando para este limite, quer dizer, eu estou já aqui a ver um limite notável, poderá estar aqui em questão, que é o limite quando x tende para 0, de ln de x mais 1 sobre x, e este limite é exatamente igual a 1. Ok, então vou manipular este limite para obter exatamente aqui o meu limite notável. E este limite, vocês deverão olhar para ele com outros olhos. Quer dizer, este ln de x mais 1, este x pode ser um u, sendo que este u é uma determinada expressão, desde que a mesma expressão esteja aqui em denominador
E também importante, desde que a mesma expressão tenda exatamente para zero, tenha a mesma tendência. Então quer dizer, eu tenho aqui este menos 2x, e quando x vai para zero, o menos 2x também tende para zero. Então tudo bem, quer dizer, eu preciso aqui em denominador de menos 2x, coloco aqui o menos 2, quer dizer, colocava aqui o menos 2 também em numerador para compensar exatamente isto que eu introduzi. Quer dizer, este menos 2 podia então passá-lo aqui para trás do limite a multiplicar. Ficando exatamente com o seguinte, isto é igual ao limite, quer dizer, aqui o limite da A dá A, posso já colocar aqui A, não há problema. Isto fica então aqui A mais menos 2 passa aqui a multiplicar para trás do limite, por causa menos 2 estaria a multiplicar aqui pelo ln a dividir, peço desculpa, por 2x, transformava isto em dois limites, no limite de menos 2 vezes o limite de ln de menos 2x mais 1 sobre, obviamente, menos 2x. Como o limite de uma constante é a própria constante, então eu posso, desde que este menos 2 esteja a multiplicar por todo o numerador, passá-lo então aqui para trás do limite a multiplicar. Então ficaria aqui com o seguinte, ficaria A mais, quer dizer, menos 2, até posso colocar aqui menos 2, mais com menos dá menos, né? Menos 2 vezes o limite, quando x tende para 0 menos, e ficaria exatamente aqui com menos, não, já passei o menos 2 lá para trás, ficaria exatamente com ln de menos 2x mais 1. Vou até apagar isto para não se confundirem com um sinal de menos, e ficaria aqui com menos o 2x. Como o menos 2x tem a mesma tendência para 0, quer dizer, eu facilmente faria aqui assim uma mudança de variável, onde diria que o y seria exatamente igual a menos 2x. Porque se o x vai para 0, o menos 2 vezes 0, que é o y, também vai, quer dizer, o y também vai para 0. Então isto seria igual, fazendo a mudança de variável. Peço desculpa, mas estou um pouco constipado. A menos 2 vezes o limite, quando y tende para 0, de ln de y mais 1 sobre y. Cá está o meu limite notável. Isto é exatamente igual a 1. Isto aqui dá 1. Então quer dizer, isto dá 1. Sendo assim, este meu limite dar-me-ia A menos 2 vezes 1, ou seja, A menos 2. Este limite aqui, para valores à esquerda de 0, dá-me exatamente A menos 2. Ok, peço desculpa, mas estou mesmo um pouco constipado. Vou calcular agora o limite quando x tende para 0 mais. E para 0 mais, obviamente terei que abordar aqui este ramo que trata os valores x maior que 0. Então teria exatamente de fazer aqui este cálculo, ou seja, o limite quando x tende para 0 mais, vou até aqui aplicar a propriedade comutativa, traço fração, menos e elevado a x mais 1 sobre a vezes x. Isto também dá em terminação. Se eu substituir aqui o x por 0, fica e levantado a 0, que é 1, fica menos 1 mais 1, que dá 0. E aqui a vezes 0 também dá 0. Ok, isto dá uma interminação. Mas o limite notável que me parece que esteja aqui em jogo é exatamente o limite quando x tende para 0 de 1 é levantado a x menos 1 sobre x, e este limite é exatamente igual a 1. Quer dizer, eu tenho aqui e elevado a x menos 1, aqui tenho menos e elevado a x mais 1. Não há problema, porque eu posso pôr aqui o menos em evidência, ou seja, isto seria igual a menos 1 vezes o limite de e elevado a x menos 1. Ou seja, se eu quiser trocar aqui estes sinais, eu bastava colocar aqui o menos 1 em evidência, os sinais trocavam e passava esse menos 1 aqui para trás do limite. E está, visto que está é uma constante, quer dizer, isto ficaria aqui o x, isto seria a mesma coisa que eu ter 1 sobre a, e visto que está é uma constante, quer dizer, eu também passava este 1 sobre a para trás do limite e ficava com menos 1 vezes 1 sobre a, o que seria a mesma coisa que ter aqui atrás menos 1 sobre a.
E tenho exatamente aqui o meu limite notável, não é? Este aqui quando x tende para 0 mais, quer dizer, este é o limite notável. Quando x tende para 0, dá elevado a x menos 1 sobre x, né? Este é o limite notável, dá exatamente igual a 1. Então este limite aqui, quando x tende para 0 mais, dar-me exatamente menos 1 sobre a. Ok, tenho aqui o limite quando x tende para 0 menos, que é a menos 2. Tenho o limite quando x tende para 0 mais, visto que a função é contínua. Então agora vou tocar exatamente aqui, na definição de continuidade num ponto. Para a função ser contínua, que me dizem que é o limite quando x tende para 0 menos da função f é igual ao limite quando x tende para 0 mais. Então, eu agora igualava aqui estes dois limites. O limite quando x tende para 0 menos, e então colocava visto que f de x é contínua em x igual a 0, eu posso então dizer que o limite, né, o limite de f de x, quando x tende para 0 menos, é igual ao limite de f de x quando x tende para 0 mais, quer dizer, isto ainda vai ser igual ao f de 0. Falta calcular aqui o f de 0, e o f de 0, quer dizer, é ir aqui à função, o f de 0 é quando x é igual a 0, o f de 0 é exatamente igual a b. Então, quer dizer, vou igualar aqui as expressões. O limite, aqui quando x tende para 0 menos, é este, é a menos 2. Então ficaria aqui com a menos 2. O limite quando x tende para 0 mais é exatamente este, é menos 1 sobre a. Isto será igual a menos 1 sobre a. Isto ainda terá que ser igual ao f de 0, e o f de 0 é exatamente igual a b. Quer dizer, isto ainda é exatamente igual a b. Quer dizer, tenho assim aqui duas igualdades, o que me permite exatamente eu, por exemplo, criar aqui um sistema onde posso dizer que a menos 2 é igual a menos 1 sobre a, e posso depois dizer que o mesmo a menos 2, né, criar duas equações, é exatamente igual a b. A menos 2 é igual a b. E vou resolver claramente esse sistema. Aqui na equação de cima eu posso retirar aqui o valor de a. Reduzir então tudo aqui ao mesmo denominador, multiplicando isto por a, multiplicando este por a, e ficaria com a quadrado menos 2a exatamente igual a menos a menos 1, peço desculpa, a menos 1. Exatamente igual aqui a menos 1. Isto é equivalente, então, aqui puxa este menos 1 para cá, fica a quadrado menos 2a mais 1 igual a 0. Podia aplicar a forma resolvente, quer dizer, mas eu estou a ver aqui um caso notável. Este caso é exatamente, eu posso fatorizar através do quadrado do binómio e está exatamente a menos 1 ao quadrado. Reparem, o primeiro ao quadrado, a ao quadrado, o dobro do produto, a vezes menos 1 é menos a, o dobro é menos 2a. E depois o quadrado do segundo termo, que é menos 1 ao quadrado, que é 1. Então eu teria aqui basicamente a menos 1 ao quadrado igual a 0. Bem, se a menos 1 ao quadrado é igual a 0, quer dizer então o que está aqui dentro, né, terá que ser 0. Então a menos 1 é igual a 0. O que é equivalente a eu dizer que a é exatamente igual a 1. Então se a é igual a 1, substituo aqui na equação de baixo e teria então 1 menos 2 igual a b. Daqui então tiro a conclusão que o a é exatamente igual a 1 e que o b é exatamente 1 menos 2 menos 1. E isto está resolvido. Determinei então o valor de a e determinei então o valor de b. A é 1 e b é exatamente menos 1. Mais uma vez, reforço sempre que vos dizem a função é contínua, ou averigua se a função é contínua, ou mostra que a função é contínua, vocês terão que partir sempre do conceito de continuidade, exatamente neste caso num ponto onde se dá a mudança de ramo, era que vos permitia então determinar aqui o a e o b. E se uma função é contínua num ponto, o conceito é este: o limite de f de x quando x tende exatamente para 0, neste caso, porque a função seria contínua em x igual a 0, é exatamente igual ao f de 0. E como o limite, para existir limite num ponto, os limites laterais terão de coincidir,
Quer dizer, isto terá que ser tudo igual para a função ser contínua. Partirão quase sempre exatamente deste conceito aqui. Se a função é contínua num ponto, o limite, quando x tende para à esquerda desse ponto, terá que ser igual ao limite à direita desse ponto e terá que ainda ser igual à imagem desse valor de x. Fica então aqui a sugestão de resolução. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço.